Olá, povo de Deus, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Nós queremos começar com essa saudação a você que está nos acompanhando e, claro, gratos a Deus por essa oportunidade de chegarmos até a sua casa através desse nosso canal, tá bom? Está no ar o programa Palavra de Deus e você, aquele programa que você já conhece, programa de devocionais, e hoje de uma forma muito peculiar, muito especial, que é um quadro dentro desse nosso programa chamado No Retrovisor. Vamos lá? No Retrovisor é um quadro onde nós estamos agora com a intenção de olharmos para o nosso passado, ou seja, como veículo, irmãos, que nós olhamos no retrovisor e enxergamos então quem está atrás de nós, não é isso? É nós olharmos para o passado e enxergarmos quem nós éramos e depois enxergarmos quem nós somos, depois que somos convertidos em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso novo quadro no Retrovisor. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Antônio, esposo da Priscila, que vai compartilhar conosco aí a parte do seu testemunho de conversão, tá bom? Vamos lá, meus irmãos? Meu irmão Antônio, que alegria te ter aqui no nosso programa, nesse primeiro quadro, viu? Seja muito bem-vindo e nós queremos já, sem nos delongar bastante ou mais do que isso, quero que você possa falar com os nossos irmãos, com aqueles que estão nos acompanhando, sobre a parte, quem era o Antônio antes de conhecer Cristo Jesus. O irmão pode falar para nós um pouco sobre essa parte da sua história? Claro, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar a iniciativa do programa, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Enfim, eu vou ser bem objetivo como eu cheguei aqui. Quem era o Antônio antes de conhecer a Cristo, né? Eu acho que eu preciso falar isso. Eu era ateu, né? E é interessante quando você fala de ser ateu, porque hoje é meio modinha, né? Infelizmente, eu sou professor, eu não me apresentei, mas sou advogado, sou professor, sou escritor, sou filósofo, e eu, no meu convívio diário com meus alunos, com as pessoas, eu percebo que a gente vive uma época onde está meio na moda ser ateu, mas eu fui ateu numa cidadezinha do interior de Minas há 30 anos atrás. Eu era um adolescente muito rebelde e muito contestador, muito crítico, e eu fui criado numa tradição católica, né? Uma tradição... quem é católico sabe, numa cidade do interior, a influência que tem sobre o jovem, né? Então eu fiz todos os sacramentos da igreja, mas eu não acreditava, era uma coisa ritualística, né? Eu não acreditava naquilo. Algo dentro de mim era muito contestador. E aí eu fui crescendo assim, cheio de dúvidas. Eu lembro que na minha primeira comunhão, o padre falou para mim assim: Antônio, você não pode ficar pensando nessas coisas, você tem que rezar, vai para casa, reza tanto Pai Nosso, tanto Ave Maria, para Deus tirar isso da sua cabeça, porque isso não está certo. Mas ele não me dava respostas. Uhum. E eu sempre fui muito questionador, sempre busquei muitas respostas. E o ateísmo caiu como uma luva na minha vida, porque o ateísmo a gente precisa... não ter muito preconceito até para poder lidar com ele. Eu vindo de lá, eu sei algumas coisas. Por exemplo, ele tem pilares. Um dos pilares do ateísmo, primeiro, é a razão humana. E Deus dotou o homem de razão. O homem é um ser que pensa. Aristóteles diz que o homem ele quer saber das coisas, é da natureza humana. E é legal saber trabalhar isso, né? E eu não fui muito bem trabalhado isso, então eu fui buscar saber das coisas do meu jeito. E aí você é um prato, né, cheio para o inimigo,
porque o inimigo me abasteceu de informações das trevas. Hoje eu sei disso. Então, eu tive contato muito cedo com pensadores, com filósofos, e o ateísmo, ele se baseia nisso, na razão, ele se baseia na ausência de evidências empíricas, né? Que é o que a gente se pega muito. Como acreditar em um Deus da sua cabeça? Cada um cria o seu Deus, sua religião. Você absolve a religião, você põe ela dentro de uma cultura. Todo povo tem uma língua, uma cultura e uma religião. Então, qual Deus é o certo, né? O cristão vai falar que é Cristo, exatamente. O muçulmano vai falar que é Maomé. Qual é o Deus do Azteca, do Inca, do Maia, do índio Mapuche lá no Chile? Então a gente tinha essas questões comigo. Por que o Deus do europeu que colonizou o Brasil é o Deus certo? Então eu fui colonizado, eu sou um país colônia, e eu tenho que seguir o Deus do homem branco europeu que veio aqui, invadiu e impôs a cultura dele. E os índios que aqui moravam, e os astecas, os incas, os maias, para citar alguns, né? Quantas nações exterminadas. E aí que o ateísmo se pega. Ele se pega numa última questão, que são os antecedentes históricos. Porque você olha para a história e você vê um Deus mau. Você vê um Deus... Quantas guerras aconteceram em nome de Deus? E aí isso é um alimento muito forte para o ateísmo. E eu, então, no final do ano de 1999, eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho, por meio de um homem muito sábio, que pregou para mim o novo nascimento. Aquilo me perturbou, obviamente eu não gostei de ouvir, porque aquilo era contra mim, aquilo era contra toda a minha essência, o meu ego, a minha natureza pecaminosa, e eu então desprezei. Só que aquelas palavras ficaram e começaram a mexer comigo. E eu fui um dia para a igreja, depois de muita insistência, eu fui. Cheguei lá na igreja, ouvi a pregação do novo nascimento, e eu fiquei na igreja, acredito que uns 6 meses, lutando, né? E eu vi as pessoas louvando, adorando, e aquela frieza, aquele coração gelado, aquela pedra dentro de mim, eu falava, nossa, eu queria tanto ser igual a ele, queria acreditar nisso, porque isso dá um sentido para a sua vida. E eu tentei forçar uma crença, e eu segui nessa igreja um bom tempo, e eu gosto muito de rock. Aí um dia eu estava ouvindo uma entrevista do George Harrison, olha que coisa, né? E ele falou assim, é muito melhor você ser um ateu declarado publicamente do que você ser um crente hipócrita. Olha só. Aí você vê, você ouve de um rockstar, de uma pessoa totalmente, né? E aquilo falou, poxa. Aí eu fui para o culto, o pastor falou assim, não pode andar com o pé em 2 canoas. Ou você é de Deus, você é do mundo. E eu não era de Deus, porque eu estava ali religiosamente, o meu coração não era de Deus. E eu me sentia... Uma coisa é você mentir para sua esposa, uma coisa é você mentir para o seu amigo, outra coisa é mentir para Deus. Como é que eu vou seguir algo que eu não creio? Eu não acredito, eu não posso forçar a ser uma coisa que eu não sou. Uma máscara. Uma máscara. E aí, um dia, eu lendo a Bíblia, que eu sempre li muito a Bíblia, lendo Apocalipse 3, se eu não me engano, o versos 15, dizia que ou você é quente, ou você é frio, né? Porque pelo fato de você ser morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu falei, puta, essa palavra é para mim. Eu sou frio, eu não sou quente, eu também não quero ser morno. Aí eu fui para o mundo. Entendi. Eu assumi o meu ateísmo. Foi um ato de coragem para mim, foi uma libertação. Eu assumi o ateísmo e fui para o mundo. Tirei o pé de uma canoa e preferi ficar em uma canoa por opção própria. E é interessante porque o inimigo, nós temos um inimigo espiritual. Hoje eu tenho essa consciência, que antes eu dava risada disso. O inimigo te dá uma sensação de que se você não está vinculado a uma religião, a uma placa de igreja,
a um clube evangélico, você é livre, você pensa por si próprio, você é autônomo. Essa é uma grande armadilha do diabo. E nessa liberdade que você falou, Antônio, você também disse que é professor, certo? Sou professor. E nessa de dar aulas, assim, como é que você lidava com essa liberdade, nessa sua coragem, que você usou essa expressão, de ser ateu, mas dentro de uma universidade? Como é que foi esse processo? Ou seja, como é que você expressava esse seu ateísmo no meio ou dentro de uma universidade? Então, na verdade... Toma café, não toma, Antônio? Tomo, eu vou servir um café para você então, tá bom? Vai contando pra gente aí. Na verdade, eu queria falar um pouquinho antes, porque eu tive um processo para chegar até a universidade como professor, né? Quando eu assumi meu ateísmo, eu continuei meus estudos com as minhas dúvidas e fiz minhas formações. Eu me formei em Direito, logo em seguida comecei a advogar e comecei a prosperar, né? Ser uma pessoa, não era ninguém, comecei a ter um nome. E depois eu falei, poxa, já sou um advogado, vou começar a estudar o que eu gosto agora, né? Aí fui fazer filosofia, que eu sempre gostei muito, sempre era um autodidata. Aí comecei a estudar os grandes clássicos, lia Nietzsche, Schopenhauer, as coisas que... O Aristóteles, né? O tio Ari, né? Que a gente sempre chama. E... fiz filosofia e até que eu falei, poxa, vou estudar teologia. Teologia? Ateu estudando teologia. Eu era a ovelha negra, né? E, rapaz, ali eu achei que quando eu fosse estudar teologia, eu ia encontrar algo a mais. E a teologia, por incrível que pareça, ela edificava o meu ateísmo. Olha só. Você vê como é o coração humano, né? Aquela parábola do semeador que Jesus fala, né? Como é quando o solo é duro, né, irmão? E a palavra vinha assim, coisas evidentes, e eu sempre racionalizando, eu sempre achando um contraponto, sempre buscando uma resposta racional. E aí depois eu falei, putz, eu vou estudar história. Aí eu fiz 4 faculdades, irmão. Eu estudei Direito, estudei Filosofia, Teologia, por último eu estudei História, fiz algumas pós-graduações, sempre nessa dúvida, nessa busca incessante. Fui parar no mestrado, fiz mestrado e publiquei um livro e fui parar na faculdade, fui dar aula. O que é legal na faculdade? A pluralidade de pensamento. Sim. Me encontrei no mundo acadêmico. O que acontecia na faculdade, irmão? Muitos crentes, alunos crentes, me procuravam. Pô, professor, essa sua aula aí me deixou perturbado. Você falou aí sobre a teoria da evolução, esses pensadores aí, meio loucos, meio ateus. Eu achava aquela brecha e eu acredito, irmão, que eu fui um instrumento muito útil, porque eu demovi muita fé. Quantos alunos vinham falar comigo, eu percebia a insegurança dele, porque a minha aula balançou as bases da fé dele, mas ele não tinha argumento para trocar comigo. É como você está numa guerra, mas não tem munição. E eu massacrava, né, com conhecimento acadêmico, filosófico e teológico, histórico, porque eu sempre li a Bíblia. Olha só. E aí eu, ateu, lia muito a Bíblia. Os crentes não liam a Bíblia. Eu citava versículo que ele não conhecia. E eu dizia, como pode isso? Você segue um Deus que você não conhece? Então isso me dava, e o meu ego inflava, que é o que o ser humano busca, a glória própria. E aquilo me envaidecia, a vaidade. E você gostava disso, né? Gostava, isso me fazia bem, me encontrei. E eu achava, fazendo uma alusão à caverna do Platão, que eu estava tirando as pessoas da caverna da ignorância. Porque você lê, por exemplo, Napoleão Bonaparte, um grande conquistador, um grande estadista, dizia que o credo, você crê em Deus, a crença, ela é muito útil para dominar. Então, para mim, a religião nada mais era do que um instrumento de dominação
da classe ignorante. E isso se comprovava para mim, porque eu não me defrontava com alguém que tinha conhecimento bíblico. Olha só. E quando tinha, era muito raso, era muito superficial. E eu buscava, eu fazia uma arapuca, irmão, que até hoje, eu estou até pensando em escrever um livro, depois a gente vai falar disso, talvez numa outra oportunidade, como conversar com um ateu, para mostrar ali as armadilhas de que um ateu pode, porque eu vim do outro lado. E aí, eu trazia um contexto, olha, quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Você parte de um princípio, se você partir do princípio de que ela é a inerrante palavra de Deus, tudo que você falar vai ter fundamento, porque você está ignorando as outras coisas. Mas se você começar a pensar nas outras coisas, você vai começar a pôr em dúvida o seu credo. Interessante essa parte da faculdade, dessa universidade que você disse, e assim, ficou na minha mente. E quando que deu assim o stop? Quando que de fato você usou aquela placa de trânsito, pare, e falou, peraí, alguma coisa está mexendo comigo? Ou seja, como é que aconteceu esse processo de conversão? De você, desse contexto, vou chamar assim, diabólico, sendo um instrumento do inimigo mesmo, na vida de jovens, que nós temos hoje na universidade. Mas quando você realmente começou a enxergar, começou a pensar, e nessa sua racionalização você falou, poxa vida, tem algo a mais aqui que agora eu comecei a enxergar e perceber, a qual eu realmente não via antes. Como é que foi esse processo de conversão? Conta pra gente, Antônio. Então, meu irmão, na verdade é assim, eu preciso entrar num profundo assim, porque por mais que aquilo afagasse o meu ego, por mais que aquilo trouxesse para mim uma satisfação momentânea, a minha vida em si não refletia aquela sensação. Aquela sensação era efêmera, ela era passageira. E hoje eu olho a minha parede lá do meu escritório, diplomas, não significava nada. Dentro de mim havia um vazio, um buraco, profundo que nada preenchia. Por fora, exterior, Antônio sorridente, aparentemente feliz. Exatamente. Mas dentro aquele buraco, Exatamente. Aliás, Eclesiastes fala disso, que Deus colocou no homem a eternidade, essa busca por Deus, esse buraco que somente Deus pode preencher, Perfeito. Isso é tremendo, E hoje eu acho assim, olhando para a minha vida, eu acho uma coisa tremenda mesmo. Como pode? Eu era um grande perseguidor de Deus. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Eu era inimigo declarado de Deus. Inimigo declarado. E eu tinha satisfação quando, por exemplo, depois da faculdade, eu ia para o barzinho tomar uma cerveja, que eu bebia muito. Era uma rotina. E no barzinho eu encontrava um aluno que dizia assim, ô professor, obrigado. Olha que ironia, irmão. O aluno falava, obrigado, professor. Eu fui criado numa família cristã, fui criado dentro da igreja, e as suas aulas me ajudou a me libertar. Nossa. Aí aquilo, eu falava, você saiu da caverna, continua lendo, continua buscando e tal. E o ego sempre inflando, Então eu era um ícone. Eu era um ícone. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu exponho aulas. Minhas aulas são extremamente técnicas, neutras, mas aulas de filosofia, onde eu sigo ali um padrão, mas eu tenho 12 mil, 13 mil seguidores, e assim, eu não faço propaganda, nada, eu era uma pessoa reconhecida. E esse processo da conversão, como é que você deu essa mudança de direção? Quando que de fato você falou, puxa, tem algo a mais que agora eu estou começando a enxergar, deixa eu procurar aqui. Então, na verdade, foi um pouco... foi uma experiência profunda, irmão. Porque Deus veio falar comigo. Eu não gosto de ficar falando porque eu fico imaginando um ateu me ouvindo. Porque quando eu ouvia essas coisas, eu dava risada. Eu falava,
Não existe. Que viagem, isso é alguma coisa da cabeça dele, né? Alguma substância que o cérebro não está produzindo e ele está buscando. Deus é uma criação humana, Deus é uma criação do homem carente, um homem que precisa ser abraçado, precisa ser cuidado, ele vai buscar no sobrenatural as respostas que ele precisa ter aqui. E aí, uma noite, eu tive um sonho, comecinho da pandemia, bem no comecinho da pandemia, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava na UTI, aparelhos, e estava a minha família, minha volta. E o meu filho menor, tenho um filho, sou pai de 2 filhos. Meu filho menor, hoje está com 6 anos, apertava a minha mão, mas eu não sentia. Ele apertava forte, mas eu não sentia, porque eu estava sedado. E eu só via uma luz ali do teto, uma luz como essa aqui. E o médico, eu comecei a ouvir melhor aquele zum, 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 aquele tal. O médico falou assim: eu vou diminuir a sedação para vocês se despedirem dele. Nossa. Aí, porque não tem mais jeito. Aí meu filho, papai, e eu querendo falar com ele, mas eu estava preso dentro do meu corpo. Eu não conseguia falar, eu estava ali paralisado com aqueles tubos, aqueles negócios, mas eu tinha consciência, a minha consciência. Eu lembrei do Descartes, que é um filósofo. Penso, logo existo. A única coisa que existe em mim é a minha consciência. Ela existe. Eu existo. O mundo exterior, cara. E aí foi ouvindo todo mundo tal, aquele chororô, pi, a luz acendeu e eu morri, cara. E aí acordei da cama assim, suado, sentado na cama assim. Falei, o que é isso? O que está acontecendo, né? Eu falei assim, eu tô assistindo muito Jornal Nacional. Todo negócio de Covid, essas coisas aí tá me deixando perturbado. Eu vou parar de ver esse negócio. Beleza. Deu uns 2 dias, mais ou menos. Eu tive o mesmo sonho. Mesmo sonho. Aí eu acordei, eu na cama assim, de novo. Eu falei, não é possível. Eu tô ficando impressionado com o primeiro sonho. E aí, irmão... E sempre buscando uma resposta racional, né? Sempre uma resposta racional. É o jornal, é as notícias. Meu cérebro tá pensando muito nisso e blá, blá, blá. Tô muito cansado, né? Eu tô precisando fazer terapia, tô precisando, sei lá, de um descanso, tô trabalhando demais. Irmão, e era Deus me tocando. Porque havia algo muito forte contra a minha vida. E Deus estava me dizendo. E 2 sonhos. O irmão teve duas vezes isso. Idêntico. Mesmo sonho. Eu nem vou descrever o segundo, que ele é a réplica do primeiro. Sim. E eu achava aquilo uma bobagem. Tá. E então, passou uns 4 dias, eu bebia. Eu bebia todo dia, saía do trabalho, tomava uma cerveja, passava nos mesmos lugares, tomava uma cerveja, as mesmas amizades, aquela coisa. Não sou alcoólatra, eu bebo, eu tenho controle. E eu comecei a beber mais. E para todo mundo eu era uma referência. O professor, eu tenho 7 livros publicados, né, na área do direito, da filosofia. Isso não tira o mérito dos meus livros, por favor. São livros técnicos. Mas a vida aparente, a máscara, como o irmão colocou, perfeita. Mas internamente eu vivia um dilema, uma guerra dentro de mim. Conflitos, dores profundas, irmão. Um vazio, um buraco mesmo, né? Então era aquele sorria por fora, chorava por dentro. Meu travesseiro parecia que tinha boca, ele falava comigo, acusações. O meu lar destruído, casamento de aparência, farsa, tudo uma farsa. E o irmão disse que bebia bastante, né? Bebia. E constantemente o irmão, então, quando não era convertido, estava nos bares, bebendo. Era um ambiente que eu gostava, da boemia, da liberdade. Para mim era um ambiente, aquilo que eu falei no começo. O inimigo, ele te dá uma falsa sensação de liberdade. Parece que você está no controle da sua vida, mas você não está. Na verdade, tem 2 mundos. E eu estava naquele mundo que eu achava que eu estava no controle. Mas, na verdade, eu escravo da minha carne, escravo das minhas vontades, escravo das minhas ideias. Porque quando tudo isso que eu estudei são conceitos do mundo. E
tudo fundamentado no mundo. E o mundo é governado por trevas. Então eu não gosto de ficar com meia palavras. Escravo do pecado. Eu era escravo do diabo, irmão. Eu era instrumento de Satanás para destruir vidas. Por onde eu passava era um rastro de destruição. E quando você começou assim a pensar nessas coisas, teve os 2 sonhos. Eu lembro que o irmão, um tempo atrás, a gente estava batendo um papo e mandou um áudio. E o irmão contou uma parte desse testemunho, onde o irmão estava num bar, não sei se é uma lanchonete, uma padaria, almoçando, mas teve uma história lá de uma garrafada. Eu queria que você contasse isso pra gente. Quando eu tive o segundo sonho, no intervalo do segundo para o terceiro sonho, eu comecei a repensar o ateísmo. Olha só. Eu comecei a pensar o ateísmo porque eu comecei a olhar. Então, sabe quando você assiste na televisão o mal, assim? Fulano matou os filhos, matou... Tá? Falei, sim. Antes a explicação era sempre psicológica. Freud explica. Eu falei, cara, Freud não explica. O ser humano não tem explicação para tudo. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe nada. Que filósofo que eu sou? Porque é o princípio da filosofia, eu só sei que nada sei, do Sócrates. Então, como que eu tenho a arrogância de achar que eu tenho a resposta para tudo? Aí eu comecei a pensar assim, poxa, o mal existe. É inegável. Você não pode falar que o mal não existe. Só se você for muito burro. Porque o mal, ele está em você. Você é mal. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E se faço o que não quero, já não sou eu que faço, é o mal que habita em mim. Isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Então uma coisa é incontestável, o mal é incontestável. Olha para o mundo. Não existe o mal, olha para o mundo. Melhor, quer conhecer o mal? Olhe no espelho. Você vai olhar assim e vai falar, porra, eu não sou bom. Eu tenho aparência de bom. Eu sou bom para minha família, eu sou bom para as pessoas, mas eu sei que eu não sou bom. Eu desejo mal. Quando alguém se ferra, eu falo, é bem feito, mereceu. É isso mesmo, porque dentro de mim habita o mal. E nessa do mal, a garrafada, como é que foi no bar? Aí o que aconteceu, irmão? Eu comecei a pensar, se o mal existe, o bem tem que existir, porque isso é um dualismo. Se o mal existe, o bem existe. Mas por que o bem não se manifesta? Sempre o mal se manifesta. Porque eu estou no mundo do mal. Aqui é o reino do mal. É simples. O bem veio ao mundo, me mostrou uma saída para eu sair. É uma escapatória. O mundo jaz no maligno. Eu lia muito a Bíblia. Eu li a Bíblia não para buscar Deus. Porque você só... Não é a gente que conhece Deus. É Ele que se revela para nós. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. Eu não buscava de todo o coração. Eu buscava de toda a mente. Então eu queria conhecer Deus pela minha mente. Queria ter o status, o conhecedor de Deus, o teólogo. Para quê? Para destruir as pessoas no argumento. Tudo ego, tudo vaidade. E quando eu comecei a entender, poxa, existe Deus sim. Não sei se é o Deus da Bíblia, mas que existe um Deus, existe. E eu já estava num processo de conversão, que para mim foi muito difícil, uma pessoa muito racional. E eu lembro que eu conheci muitos irmãos de igreja, filhos de pastores, seminaristas, tanto católicos, budistas, evangélicos, que não acreditavam em Deus, mas não tinham coragem de dizer que não acreditavam em Deus. Então eu me sentia muito livre, porque eu assumi uma postura. Enfim. E aí eu estava um dia num bar com um cliente. Num café, até um café arrumadinho, bonitinho. E estava passando uma reportagem na TV e eu olhei, fiz um comentário. Do nada, irmão. Levantou um cara e veio com uma garrafa e veio para dar na minha cabeça. Aí eu pus a mão, tem essa cicatriz aqui. Olha só, é desse dia. A cicatriz aqui, eu pus a mão assim, pá, o sangue desceu. Eu não entendi nada, o sangue descendo assim. E eu falei, o cara queria me matar, cara. O que está acontecendo, né? Está acontecendo, aí minha vida começou. Aí eu tive batida de carro. No mesmo dia? Não, uns 2 dias depois. Bati o carro, aquela atmosfera esquisita, estava esquisito. Aí veio o terceiro sonho, irmão. O mesmo sonho. Só que nesse eu acordei e disse assim, Senhor, me perdoa, me salva. Aí eu acordei melhor, eu acordei e falei, aí eu sentei na cama e falei, Senhor, se o Senhor existe,
Se o Senhor é esse Deus meu, eu sei que você existe, eu já sei. Eu já não temo mais. Eu sei que você existe. Não há dúvida quanto a isso mais. Mas se o Senhor é o mesmo Deus que está na Bíblia, me dá um sinal, se revela para mim. Eu preciso te conhecer. Eu te busquei por todos os caminhos. Eu percebi que todas as minhas formações, todas as minhas buscas, na verdade, eu buscava Deus. Porque essa é a busca do ser humano. Ele não sabe. Inconscientemente, ele está buscando Deus, que é o amor primeiro. Deus nos amou primeiro. Aí, nesse terceiro sonho, logo na sequência, veio esse episódio do café e, na sequência, o episódio o terceiro sonho do carro. E aí, quando veio o café, o carro, aí, na sequência, o terceiro sonho. Aí, quando eu sonhei de novo, falei, chega, não né? É possível. Aí eu lembrei, leitor da Bíblia, lembrei que Pedro negou Cristo 3 vezes. Lembrei de um monte de coisa, 3, eu falei assim, rapaz, é agora. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu sei que em mim não há nada de bom. Eu sei que eu sou mau. Eu não sei se o Senhor me aceita como eu sou, mas me perdoa. Eu não quero mais ser do jeito que eu sou a partir de hoje. Aí eu não sei, cara, acordei chorando, chorava, era um lavar. Aí eu percebi a diferença de ser ateu e de ser crente. O que é ser crente? É o ato de crer. Qualquer um pode crer. Posso crer em Buda, posso crer num copo d'água, posso crer numa campanha. E tem a diferença de ser ateu, de ser crente de Jesus. Olha só. Quando você é crente de Jesus, que você entende que Jesus rasgou a cédula que tinha contra mim e o inimigo não tem mais acesso à minha vida. Glória a Deus. É a verdadeira liberdade. E eu percebi que tudo aquilo que eu achava que era liberdade era correntes que me prendiam. A verdadeira liberdade foi o dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém. Foi um negócio tão louco, foi um negócio tão doido que tudo que eu criticava caiu por terra e veio um lavar assim que me lavou por dentro, de dentro para fora. E foi um negócio louco, irmão, porque ninguém acreditava. Todo mundo achava que eu estava brincando. Então eu parei de ir nos mesmos lugares. Por quê? Por força, não. Não, eu não tinha vontade. Olha só. Certa vez eu parei na frente de um bar que eu ia muito. Eu parei, eu acho que fui mexer para pôr o Waze, alguma coisa assim. Eu parei, na pandemia o bar estava até fechado. Aí eu olhei a placa, chorei, irmão. Chorei compulsivamente na frente do bar. Falei, quantas coisas eu fiz aqui. Quanto tempo eu perdi nesse lugar? Quanto tempo eu perdi aqui buscando justificar o injustificável. Buscar algo que estava tão pertinho da gente. Tão perto de mim e eu rejeitei. Né? A Bíblia diz, meu povo erra por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra. E a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Mas eu não buscava Deus na Bíblia, eu buscava eu mesmo. Eu buscava o Deus, o Deus ego. Tem o Deus dinheiro, tem o Deus vaidade, tem o Deus patrimônio, tem o Deus, né? Então hoje o Antônio, a gente pode dizer que é uma pessoa transformada, renovada, lavado pelo sangue de Jesus, que hoje expressa a verdade de Cristo, como a gente observa lá João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdadeira libertação nas nossas vidas, não é isso, meu irmão? É verdade. Eu lembro que quando eu fui fazer essa reconciliação com Cristo, porque eu conhecia a palavra, mas eu lembrei de uma passagem de Ezequiel, assim, foi espontâneo, acho que é 47, que ele passa pelo rio e o rio vai até os joelhos, até a canela. Então ele tem aquela sensação do frescor, mas ele não entra no rio. E aí ele dá uma volta, né? Ele entra novamente, o rio bate, né, até a cintura e vai indo. E até chegou um momento que o rio está no tronco, mas ele ainda quer sentir o chão ali, ele não quer entrar. E eu sinto nesse momento que eu passei por essas fases. Eu conheci a palavra, entrei até o joelho, mas Deus sempre teve um plano, Deus guardou, Deus tinha um projeto e Deus me resgatou. Amém, amém, meu irmão. E agora eu não vou falar, eu sou isso, eu sou aquilo. A minha vida vai falar por mim, porque eu quero pregar sem abrir a boca. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida sem eu ter que falar nada. E falar, poxa,
Eu quero o Deus desse cara. Amém. Glória eu quero a Deus. essa transformação que aconteceu na vida dele. E eu comecei a ver já na minha casa, né? Começa na casa. Sim. Minha esposa se converteu, Olha o Senhor, meu filhinho, não preciso falar nada, meu filhinho é uma bênção. Já leu todas as Bíblias infantis, agora ele tem 6 anos, já estou dando a Bíblia de jovem já para ele ler, porque ele consome aquilo. E é bênção, e a gente vai começando a colher os frutos do Espírito, né? E é só isso. Amém, querido. Flui naturalmente. Amém, amém. Muito bom, viu? Ouvir aí a sua declaração, a sua participação realmente para nós aqui foi muito edificante. Eu quero já te agradecer, né, de antemão por isso. A gente já conversou fora do estúdio várias vezes, já conhecia o seu testemunho, então fiz questão que você viesse aqui para que realmente aqueles que estão nos acompanhando também pudessem ter aí, mesmo que seja um pouquinho, né, dessas muitas informações valiosas da sua conversão. E é isso, querido. Esse é o nosso programa Palavra de Deus e Você. Eu quero convidar a todos que estão nos acompanhando que você compartilhe esse nosso momento especial. Eu tenho certeza que vai abençoar não somente a sua vida, como já abençoou, mas também outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus, pessoas como o nosso irmão que é ex-ateu, que ainda são ateus e precisam ouvir o que nós ouvimos aqui, essa história assim tão impressionante, real, né? Então, eu quero pedir a vocês que possam fazer isso aí nos próximos minutos, tá bom, queridos? É impressionante como nós ouvimos aqui a história do nosso irmão Antônio. Eu tenho certeza que você em casa provavelmente deve estar pensando aí em alguns textos bíblicos que falam e ficam assim muito evidente o que Deus fez com esse homem no passado e continua fazendo com pessoas como o nosso irmão Antônio no presente. Nós estamos falando aqui, claro, de Saulo, né, que depois ficou com o nome chamado de Paulo. Os irmãos provavelmente se lembram desse texto que está lá em Atos, capítulo de número 9, onde Saulo era um ferrenho perseguidor de cristãos, né? E hoje nós ouvimos uma história de um homem no século 21 e nós, infelizmente, né, queridos irmãos, temos muitas pessoas que ainda fazem isso, mas nós ouvimos hoje não somente um homem que era perseguidor, mas que foi convertido por Cristo Jesus. E nós vemos que mesmo na universidade, no contexto onde o Antônio ele de fato lecionava, nós vemos que a mudança dele é realmente tremenda. Perseguia pessoas, perseguia cristãos, mas hoje ele é um instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus. Então, não tem como nós não lembrarmos desse texto assim que para nós é tão precioso. Aliás, sabemos que Paulo, ele escreveu quase que mais da metade das cartas, né, do Novo Testamento. Então, escreveu Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, Filipenses e tantas outras cartas que nós temos no Novo Testamento. Isso é impressionante. Irmãos, o que fica para nós é que o mesmo Deus que agiu no passado, que transformou a vida de Saulo de Tarso em Paulo, é o que converte hoje pessoas como o nosso irmão Antônio, que perseguia cristãos e hoje ele faz parte da família de Deus e entendeu, como ele disse, não somente de uma forma racional, mas de uma forma que ele foi transformado de dentro para fora. E nós vemos hoje essa transformação do nosso irmão aqui em nossa igreja. Então, é isso. Nós queremos terminar com esse texto bíblico, com esse texto lindo que nos faz pensar todas essas coisas e muitas outras situações que nós nem comentamos aqui por conta do nosso tempo, mas eu queria te agradecer pela sua participação, pela sua audiência, que você possa compartilhar e enviar isso para outras pessoas que, como o nosso irmão Antônio, hoje é cristão, mas nós temos muitos ateus atuando, não somente no contexto universitário, mas em todos os contextos. Então, que esse testemunho sirva de instrumento na mão de Deus para abençoar, para abrir os olhos de outras pessoas que, infelizmente, como muitos aí fora, ainda estão cegos, porque a palavra diz que
O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o nosso programa Palavra de Deus e Você, com o nosso quadro No Retrovisor, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, gente, fiquem com Deus.